a razão entre o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, e o máximo divisor comum, que é o MDC, de 144, 180E, que eu tenho as opções. Primeiro detalhe que é uma razão. Razão é divisão. Então, falou em razão, falou em divisão. Então, na prática, eu preciso calcular o MMC e o MDC desses valores e depois dividir. A resposta é essa. A resposta R, que é uma razão, é pegar o MMC e dividir pelo MDC. Essa é a nossa solução. Pessoal, claro que nós podemos fazer de maneira separada o cálculo do MMC, depois o cálculo do MDC, separar e chegar à resposta. Mas existe um método que vale a pena neste caso aqui específico, em que eu consigo calcular os dois de uma vez só, através da decomposição em fatores primos. A gente vai fazer uma decomposição em fatores primos, como se fosse o MMC, mínimo múltiplo comum. Ok, e nessa decomposição em fatores primos para o cálculo do MMC, a gente já consegue definir o MDC, ou seja, de uma vez só a gente faz os dois. Vamos conferir? Olha como é simples. Vamos trabalhar a ideia de MMC. Vou pegar aqui 144 e o 180 e vou decompor esses valores em fatores primos como se fosse MMC, o mínimo múltiplo comum. Começando pelo 2. 144 por 2 dá 72. 180 por 2 dá 90. Por 2 novamente. 72 por 2, 36. 90 por 2, 45. Enquanto houver pelo menos um valor par, eu continuo por 2, tá bom? 36 por 2 dá 18. Repete 45, porque ele não divide 2. Por 2 dá 9. E aqui repete 45. Agora eu vou por 3. 9 por 3 dá 3. 45 por 3 dá 15. Agora eu vou por 3. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. Eu finalizo por 5. Repete 1. 5 por 5 dá 1. Aqui eu já fiz os dois. Eu já tenho o MMC e o MDC. O que muda é o foco. Se eu multiplicar todos os divisores primos utilizados nessa decomposição, eu encontro o MMC, mínimo múltiplo comum. Se eu multiplicar apenas os divisores comuns, eu vou chegar ao MDC. Como assim todos e como assim comuns? Vamos lá que você vai entender. Olha só, olha o que eu disse. Se eu pegar todos, absolutamente todos esses divisores, todos, e multiplicar, eu chego ao MMC. Vou fazer isso. Beleza? Vamos devagar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tá? Então aqui, ó, eu tenho 16. A gente pode fazer devagarinho. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 45. Então eu tenho 16 vezes 45. 16 vezes 45, pessoal, é 720. Guarda essa informação. Porque para o MDC, eu só posso pegar divisores comuns. O que são divisores comuns? São valores que, para cada linha, eles são divididos por ambos os valores. Por exemplo, esse 2 é comum, ó, porque eu dividi 144 por 2 deu 72, e eu dividi 180 por 2 deu 90. Então, aqui é um divisor comum de ambos. Aqui eu dividi 72 por 2 deu 36, 90 por 2 deu 45. Então, 2 também é um divisor comum. Repare que aqui, pessoal, o 2 só foi dividido por 36. Ele não foi dividido por 45. Então, ele não é um divisor comum de ambos. Assim como aqui. O 45, ele não dividiu 2, somente o 18 dividiu, então ele não entra. Agora, olha esse 3 aqui. Ele foi dividido por 9, deu 3. Ele foi dividido por 45, deu 15. Olha esse 3 aqui. Ele foi dividido por 3, deu 1. Ele foi dividido por 15, deu 5. Então, acabou. Esses valores que eu destaquei, quando multiplicados, vão formar o nosso MDC, que vai ser 2 vezes 2, que dá 4. 3 vezes 3, que dá 9. É o produto, que vai dar quanto? 36. Então, a nossa resposta vai ser 720, que é o MMC, sobre 36, que é o MDC, portanto, o gabarito é 20, letra D. Lembrando, óbvio, eu poderia fazer os cálculos separados e depois dividir, mas minha dica é um bizu para você, sempre que uma questão relacionar MMC com MDC, faça de uma vez só. Decompõe fatores primos como se fosse o MMC. Multiplicou todo mundo, é o MMC. Multiplicou só os comuns, é o MDC. Beleza? Reiterando nessa questão, claro, gabarito letra D.